Jesus. Salmo 51, versos 2, diz assim: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Deus, Ele entregou um tema hoje para as nossas vidas. Quem é casa de Deus aqui? Foi poucos que levantou a mão, mas eu acabei de dizer até aqueles que não levantou. Somos casa de Deus. Mas como está essa casa? Sabemos que quando uma casa ela não é limpa, o aspecto dela começa a ficar pesado. Já não sentimos mais um ambiente agradável. E trazendo para o mundo espiritual, é assim com as nossas vidas também. Uma propriedade sem dono, ela dá espaço para as pessoas invadirem, ou até mesmo pessoas jogarem entulho. E é assim na nossa vida espiritual. Quantas setas o inimigo não tem jogado? Quando você entra dentro do seu lar, com a sua família, no meio dos seus parentela, no seu serviço, os seus pensamentos, os seus sonhos, você fala: nossa, eu tive um sonho que a nossa casa, ela precisa ser cuidada. Porque assim como eu falei que uma propriedade sem dono, ela pode ser invadida, pessoas podem jogar entulho, assim como a gente passa no meio das ruas. A gente vê aí casas que são abandonadas, e essas casas, elas estão propício ali as pessoas jogar entulho, lixo. Quem já viu isso? Então estamos no mesmo raciocínio. E assim é na nossa vida espiritual. Somos formados, vamos lá, corpo, alma e espírito. E hoje nós vemos aí tantas pessoas tentando cuidar do teu corpo e alma e espírito. Como ela tá? Porque temos que cuidar dos três: corpo, alma e espírito. Como está a casa nessa noite? Como está a sua casa? Que eu creio que os irmãos pegou o mistério dessa noite. Somos casa de Deus. Casa de Deus. Morada do Pai. E essa casa, ela tem que ter os mesmos cuidados que a gente tem com a nossa casa. Não tem um lugar mais gostoso do que estar na nossa casa? Não é? Onde a gente se sente à vontade. Onde ali a gente temos a liberdade. E assim é o Senhor. Nós somos casa de Deus, morada do Pai. E vamos ver que Davi, quando ele peca, ele reconhece o seu erro. E nós, como donas de casa, quando eu falo isso, talvez vai soar aqui que só é para as irmãs, né? Mas assim é para os irmãos também. O meu esposo, nossa, ele tem uns cuidados lá em casa. Não posso emprestar a tapoé dele. Emprestar a tapoé dele, nossa, ele tem uns certos cuidados. Não pode tocar ali no home theater que Deus preparou para ele. Porque quando fala assim, somos donas de casa, somos só assim nós mulheres, mas o conjugo, eles ordenam aquela casa. E assim é Deus. Como está a casa nessa noite de hoje? Em 2 versos, Davi pediram para que o Senhor viesse lavar a ele.
quando eu olho para essa palavra, eu entendo em nome do Senhor Jesus Cristo que há um momento em nossas vidas que Deus ele precisa renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. Mas isso nós só vamos encontrar aqui. Livro de autoajuda não vai fazer você ser bem sucedido. Livro de autoajuda não vai fazer as coisas se acalmar dentro da tua casa, a não ser a sua fé em Cristo. Porque olhando para a palavra do Senhor, vai dizer bem assim: a fé vem de ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova de tudo aquilo que esperamos. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí talvez você está se perguntando aí, mas missionária, o que isso tem a ver com a casa de Deus? Sabe, assim como a casa de Deus, ela precisa de alguns cuidados, de alguns reparos, de alguns produtos para que a gente venha higienizar ali aquele lugar. Assim é o nosso corpo, alma e espírito. Porque quando fazemos coisas erradas, agredimos o templo de Deus. É bíblico. Não é assim, bispo? Pega aí para mim essa palavra. Porque o nosso corpo é templo e morada de Deus. Então devemos cuidar, assim como a gente cuida de casa. Mas há um cuidado que eu vou falar aqui de 3 fases. Às vezes lá na minha casa eu entro com uma limpeza concorrente. O que é essa limpeza concorrente? Eu passo em todos os cômodos, limpando, fazendo, venho pelo quarto ali, pela cama, pelo pozinho ali dos móveis e vou pro chão. E assim sucessivamente eu vou indo para os outros cômodos. Mas tem momento que não dá para fazer aquela limpeza concorrente, bispo. Tem que ser aquela revisãozinha, para que eu venha estar aqui na casa do Pai, adorando e bendizendo a Ele, para que eu venha dar tempo de estar no meu serviço, para que eu venha dar tempo de eu estar ali passeando com a minha família, para que eu venha dar tempo de eu estar ali viajando. Mas há momento que requer uma terminal, da onde eu não vou poder marcar nada, pedindo para o pastor arrastar o guarda-roupa. E ele vai me dizer, mas se arrastar vai quebrar. Eu falo, pega a ferramenta. Você está entendendo aqui o que Deus está dizendo? Isaías, profeta de Deus, ele vai tratar com ferramentas certas coisas. Eu não sei qual fase você está da sua vida. Se é na primeira, numa limpeza concorrente, se é numa limpeza de revisão, ou se está entrando em uma terminal. Mas eu quero lhe dizer que é necessário que a casa ela venha ser limpa, para que a gente venha se conchegar a ela. Gente, uma casa suja, ela prejudica até mesmo a saúde. E é a mensagem que o bispo ele ministrou aqui quarta-feira. Lucas 5:18, pega aí. Vai dizer que um leproso, quando ele depara com Jesus, ele pede para o Senhor purificar a vida dele, renovar. Em algumas versões vai dizer que ele adora o Senhor. E conforme esse ato, Jesus fala, eu quero. E Jesus purifica ele de toda aquela lepra. Sabe
que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite de hoje? Que Ele está retirando toda a sujeira da nossa alma. Porque ali é onde habita o Espírito Santo de Deus. Gálatas 6, é assim? Ou 5, bispo? O fruto do Espírito. Ali habita o que é bondade, amor, longabilidade. Não tem como eu falar que Deus habita em mim, aonde eu carrego ódio, raiva, não. Se eu amo a Cristo, eu amo a meu irmão. Aleluia! Aleluia! Amar uns aos outros assim como eu vos amei. Aleluia! Pega lá aquela palavra lá que eu pedi, achou? Quem achou pode ler aí. Que não vai esquecer. Faça uma limpeza nessa noite. Fala, Pai, tira tudo. Nos templo do Espírito de Deus. E nesse templo do Espírito de Deus tem que habitar o fruto do Espírito. Se nós somos casas de Deus, morada do Pai, não pode habitar essas coisas. Tem que habitar o quê? Aquilo que vem do fruto do Espírito, que é o amor, que é a bondade, que é a longabilidade e assim por diante. A paz. É isso que tem que habitar. Vamos ver se a gente visitar algumas casas aqui que não são iguais. Vai estar ali com alguns móveis diferenciados uma da outra, mas todas elas são casas que foram feitas para a gente repousar, descansar. Olhamos para esse templo aqui, talvez você fale assim: ah, ele suporta tanta pessoa e ele está de pé por causa dessas colunas aqui. Porque se a gente olhar para uma casa, vamos ver que todas elas têm que ter a tua base, tem que ter o teu alicerce, e ele chega entre 8 a 12. E quando eu olho para isso, eu entendo que uns vão orar 1 hora, 2 horas, mas vai ter alguns que Deus vai requerer um pouco mais. Uns vão orar 15 minutos e Deus vai atender, mas tem algumas casas, alguns prédios que vai precisar um pouco mais, porque se a gente estudar sobre a construção civil, a gente vai entender que para prédio acima de 12 andar, o alicerce vai ter que ser mais fundo. Sabe que Deus ele fala nessa noite: aquilo que tu quer precisa que você desça mais. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, recanta lá, surianda, recanta lá. Aleluia! Aquilo que você deseja vai precisar um pouco mais da sua disposição. Aí por isso eu falo que a casa ela é corpo, alma e espírito. Às vezes a carne ela não vai querer estar aqui, mas o meu espírito, a minha alma vai dizer para ela: tu vai mesmo cansada, tu vai mesmo na chuva, tu vai mesmo atrasada, porque a minha alma anseia. Ridere canta labra suriandere canta labra sou ramainda suriandere canta lai. Vamos ver que todas as casas, independente do cômodo que ela tenha, ela vai refletir banheiro, quarto e cozinha. Ainda que seja um cômodo, mas ela vai estar lá com a sua divisão: banheiro, quarto, cozinha. Sabe por quê? Porque esses 3 passos é essencial. É essencial. Banheiro para nós se lavarmos. Davi: lava-me e ficarei purificado. Aleluia! Quarto
para nós repousarmos, descansarmos. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Sabe o que é isso? É descansar no Senhor. Salmos 37. É saber que poderoso é o Senhor. Aleluia. E cozinha para a gente nos alimentar, colocar a carne de pé. Porque o homem que não se alimenta, esse morrerá. Pega aí pra mim. Eita, que hoje está dando trabalho aqui para eles. A alma que não se alimenta, ela morrerá. Assim como no físico isso acontece, no espiritual também. No espiritual também isso acontece. Mas para que esse conjunto ele venha ter uma organização, ele venha funcionar, nós precisamos colocar tudo isso em ordem. E assim é o Senhor para com a nossa vida. Porque Ele vai dizer nem por força, nem por violência. Às vezes vamos ver um cristão aí querendo obrigar alguém. E Deus Ele não faz isso, igreja. O Senhor Ele não faz isso. Porque a palavra dele é pura, ela é perfeita. É Deus que convence o homem e a mulher dos seus pecados. E perdoando Deus quem há de condenar. Romanos 8. O que vai dizer? Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Se você falou que a casa é tua, ela é tua. Aleluia. Aleluia. Mas para isso precisamos ter uma autoridade, um papel que venha nos comprovar isso. E assim também é no céu. A casa nessa noite. Porque por muitas vezes, eu digo isso pra gente aqui, nós louvamos assim: essa casa é sua casa, nós Sejamos nela pra você. Jesus, essa Casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. apareça, Que o teu nome cresça, enche esse lugar. enche esse lugar, apareça, Que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. olha o que Deus entregou aqui. Mas Apocalipse 3:20 ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Você falou que é a casa dele, mas ele está na porta batendo. Você tem abrido a porta para o Senhor? Você tem abrido a porta para o Senhor? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus, quando ele fala essa palavra ali em Apocalipse 3:20, ele vai retratar com o povo que achava que podia muita coisa. Mas eu quero lhe dizer que quem pode é Deus, quem faz é Deus, quem manda é Deus. Tendo ou não tendo, Deus, Ele é Deus, igreja. Aleluia. Que às vezes quando eu falo isso, talvez vai soar para você: aquele que tem muita grana é ele que está em pecado. Não, somos todos pecadores. Porque aqui o que eu li, Salmos, Davi ele reconhece que desde o ventre da sua mãe ele já foi gerado do pecado, mas era uma posição que ele não queria estar.
Como está a casa nessa noite de hoje? Eu já estou aqui quase para encerrar, mas eu quero lhe dizer, segundo Reis, pega aí para mim, 20. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus ele vem com uma palavra para Ezequias, dizendo assim: põe hoje a tua casa, porque tu não viverás e morrerás. E quando eu olho para essa palavra, eu não venho aqui retratar com você o problema ali que eles estavam passando, não. Aquilo que Ezequias deveria fazer, mas eu quero lhe dizer nessa noite, assim como a palavra bateu no meu coração, há um tempo determinado debaixo do céu. Vai chegar um tempo que vai chegar a minha e a sua senha. Seja novo, seja velho, a gente vai se deparar diante do Senhor. É uma coisa que eu sempre falo aqui, a minha avó ela tem 102 anos e ela já sepultou 2 filhos. Pela ótica humana, deveria ela ir primeiro. Mas se não fosse as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, ai de mim. Só que quando o rei, ele escuta o profeta Isaías entregando para ele aquilo que Deus estava dizendo, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele vai orar. E ele fala: lembra de mim. Eu era reto perante o Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele chora muito. E antes do profeta sair dali, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele lá no pátio, o Senhor fala: volta, porque eu ouvi, pode ficar de pé agora, a oração que Ezequias fez. Ezequias tinha ainda umas coisas a organizar. O que você tem para organizar na sua casa? Tem vezes que um sabão em pó ali dá um jeitinho no nosso banheiro, né? Meu esposo, ele tem alergia. É a Cândida. Eu amo Cândida. Acha que é um cheiro bom. Aí ele fala bem assim: Cândida, é um cheiro forte, vamos passar mal. Mas eu deixo chegar ao ponto que ele mesmo corre lá e fala: missionária, tem Cândida aí? E quando eu vou ver até os armários, o homem passa Cândida. Eu falei: eita. Ele sentiu a necessidade. E assim é na nossa vida espiritual. Assim é na nossa vida espiritual. Porque tem coisa, igreja, que não vai alegrar. Mas tinha um fusquinha, passou, veio a Towne. Ai, que alegria, depois aquela Towne já eu falava: sai daqui com esse demônio, sai daqui com esse... Era toda hora fazendo ali o motor, nada ficava bom. Aí dela, vamos lá pro golzinho quadrado. Eu falei: tá bom, pelo menos nós está na moda, nós está tendo os carros antigos, eles estão caros, Teve um que estava lá no meu serviço falando que o golzinho dele quadrado tá 35 e ele não passa. Ofereceram 35. Aí ali começou já a descer do carro, tinha que entrar na porta da igreja e passar um perfuminho. Porque não dava, o cheiro de gasolina era forte. Mas quando ele chegou, ele alegrou o nosso coração. Que a Towne, gente, era todo mês 2.000, R$1.000. Os cartões já não davam mais. O bispo misericórdia, tanto o bispo ajuda aí. Aí nos alegramos quando Deus foi lá e deu um prisma. Oh, que alegria! Mas agora a gente quer se alegrar mais. E sabe o que é isso? Eu reflito. Prisma, tô te dando tchau, que já já você vai. É assim. Mas eu quero lhe dizer que a nossa alegria é passageira. Anos atrás eu tava... Eita! Nossa, se eu pudesse eu beijava aquele carro. Eu falava: oxe, parei de gastar perfume. Não vou perder mais gasolina. Parei. Mas antes a gente já tá dando tchau. A coluna aqui da missionária não aguenta mais muita coisa. Aí quando eu ando no Civic, eu falo: eita Jesus, eita, cadê a touro? É
Então eu quero dizer, tem coisas nessa vida, igreja, que é passageira pra gente. Você tá aí no seu um cômodo, você vai pedir 3, você vai falar assim, o que eu fiz na minha vida? Tudo isso para Né? Aí quando você pedir aí a sua mansão lá, irmã Tati, com 10 você vai falar, o que eu fiz? Muita coisa para limpar, nem tem tanta gente para ocupar todos esses quartos. E quando eles vêm, eles deixam a bagunça toda para mim. Pega isso porque é coisa de Deus. Deus tem algo para entregar na sua vida. De rastrião, derecanta lá, brochurião, derecanta lá, brochou. Recandei, de rastrião, derecanta lá, brochou. E assim é na nossa vida espiritual. Deus tem poder de dar grandes coisas para cada um de nós. Tem. Mas eu quero lhe dizer o que vai te alegrar em nome do Senhor Jesus Cristo é a presença do Espírito Santo de Deus. É tendo, ano tendo, quando toca aqui o louvor, é sabendo cantar, é não sabendo cantar. Quando ele vem, ele invade a nossa alma, a gente começa a nos fortalecer, eu começo a me sentir gigante, eu falo, tô saindo daqui levando a minha vitória, porque seja hoje, seja amanhã, seja mês que vem, seja ano que vem, a minha vez ela vai chegar. Oh, ricantalabra, suriandere, cantarai, ricandem de ração, ricandem de ração. Coloca a mão no teu coração de Deus. Ela venha repousar sobre a sua vida. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.